Olá, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta gravação. Professor Cleidson Feio, novamente aqui com vocês. Hoje falando sobre um artigo interessantíssimo, sobre uma pesquisa do mercado de trabalho, de uma instituição também muito relevante aqui no Distrito Federal e no Brasil, que é o Instituto Federal de Brasília. Artigo feito por três pessoas, né, que relacionadas à economia, ao estudo da economia. Eu queria iniciar, então, fazendo uma breve apresentação desse conteúdo, correto? Então, o que acontece, pessoal? Observa aqui, vou iniciar aqui apresentando para vocês sobre esse artigo, uma introdução, um breve resumo, certo? Um breve resumo. Mas eu gostaria de iniciar falando primeiramente das qualificações dessas pessoas relacionadas à economia. Tá? Nós estamos falando aqui, basicamente, né, do título desse trabalho. Esse trabalho está relacionado ao ensino técnico, mercado de trabalho e incremento de renda. Evidências dos egressos do campus Ceilândia do Instituto Federal de Brasília. Quem são essas pessoas? São três profissionais. Primeiramente, a Nancy da Luz Davids, ou Davids, né? Ela é professora do Instituto Federal de Brasília, do IFB, ok? Vale ressaltar que ela é graduada em administração pela Universidade Pioneira de Integração Social, que é a UPS, né, aqui. Ela é mestre em economia pela UNB, ela possui licenciatura também em matemática e especialização em administração pública do Centro Universitário do IESB. Atualmente é professora também do IFB, como eu falei, e o meu querido professor Jorge Madeira Nogueira, ele é doutor da UNB, foi meu professor também na UNB, no mestrado, e ele é doutor também pela Universidade de Londres, ok? Atualmente também ele é professor, responsável lá pelos programas, sempre foi responsável pelos programas da UNB, de mestrado e doutorado. Acredito que talvez a coordenação esteja com outra pessoa, mas tradicionalmente ele tem um vínculo muito forte com a gestão dos mestrados, ou a atuação nos mestrados e doutorados da UNB. E o meu colega, o Cícero, o Cícero, ele é mestre em economia também pela UNB, graduado também lá, né? E também ele é servidor, ele é gestor do GDF, gestor de políticas públicas e gestão governamental, né, o Cícero. Outra questão que eu queria salientar vocês é relacionada ao conteúdo mesmo, o próprio conteúdo do artigo. Observe, esse aqui é um estudo sobre educação, um estudo que analisa a educação enquanto investimento individual, capital individual. Estudos econômicos sobre o tema deram origem à teoria do capital humano, na qual a educação é considerada um investimento. Nesse contexto, o indivíduo, após obter maior escolarização e qualificação, será mais produtivo e terá maiores benefícios financeiros e econômicos. Isso que nós entendemos, isso é um princípio que basicamente norteia a educação. E a educação federal, a rede federal de ensino, sobretudo os institutos federais que estão responsáveis pelo ensino básico, técnico e tecnológico, no Brasil, tem atuado nesse sentido de trazer essa formação, pessoas que não têm condições, nesse momento, têm acesso ao Instituto Federal, podem realmente ter melhores qualificações no mercado de trabalho e realmente melhora esse acesso. Então, o objetivo desse artigo é analisar o impacto do ensino profissionalizante do nível técnico ofertado pelo Instituto Federal de Brasília, do IFB, sobre a probabilidade de inserção no mundo do trabalho e sobre renda dos egressos formados nos cursos, ou, sobretudo, o curso técnico de equipamentos e equipamentos biomédicos e o técnico em segurança do trabalho, dois cursos que foram analisados nesse trabalho. Esse levantamento de dados primários foi realizado por meio de questionário aplicado entre os egressos desses cursos. As informações obtidas foram analisadas com o uso de técnicas estatísticas. Primeiramente, então, foram utilizadas regressões lineares, né, para obter correlação simples entre o salário dos egressos e as variáveis relevantes. Em uma etapa, o modelo de regressão múltipla probit foi estimado. O resultado indica que atuar com a qualificação em nível técnico aumenta a probabilidade de oferir maiores ganhos financeiros e econômicos.
Então, nós temos aí como palavras-chave teoria do capital humano, ensino profissionalizante, investimento em educação, renda e emprego. Nessa introdução é apresentada a educação considerando que como um componente essencial para o crescimento e desenvolvimento econômico de qualquer país. A famosa afirmação de Theodore W. Schultz, em seu clássico artigo de 1961, é ainda referenciada depois de 6 décadas. Ela reflete os primeiros estudos sobre a vertente macroeconômica da teoria do capital humano. Para a ciência econômica, capital humano é um conjunto de habilidades e talentos inatos, ou competências e aprendizados adquiridos pela educação por capacitações, segundo a OCDE 2007. Conjunto esse que permite a oferta de um fluxo de serviços de crescente qualidade ao longo dos anos. Essas habilidades adquiridas serão posteriormente ofertadas no mercado de trabalho. Analisar os efeitos do processo educativo é tema de estudos empíricos relevantes para inúmeras áreas da ciência, certo? Ele tem despertado interesse de pesquisadores em sociologia, economia, educação, pedagogia, administração pública, para mencionar as que mais frequentemente apresentam publicações. Nesse artigo, a ênfase será a perspectiva da economia que há décadas tem buscado contribuir para o entendimento dos retornos do investimento em educação. Esses retornos do investimento em educação podem ser analisados sob 3 perspectivas: da sociedade, do governo e do indivíduo. Na primeira perspectiva, a ênfase dos estudos é na relação entre educação e crescimento econômico, aqui denominada macroeconomia do capital humano, estudo que enfatiza, esses estudos enfatizam os elos entre a educação e o papel do governo, contrapõe em geral a oferta de educação pública e da privada, e enfatizam a eficiência dos gastos públicos em educação. Já a terceira perspectiva é a da microeconomia do capital humano e concentra-se na avaliação dos retornos privados oriundos do investimento em educação. Então, nessa terceira perspectiva ainda, no entanto, ela difere da maioria das pesquisas econômicas, assemelhadas na medida que avalia retorno privado para indivíduos que concluem o ensino médio técnico profissionalizante. A tradição tem sido avaliar tais retornos para os que concluem o ensino médio ou superior. Isto é, existem inúmeros estudos brasileiros analisando o retorno privado da educação, estimando seus efeitos financeiros e econômicos sobre os indivíduos que concluíram cursos de ensino médio e superior. Estudos sobre os efeitos de cursos profissionalizantes, principalmente os de nível médio, técnico, sobre os seus concluintes são exíguos. É importante salientar que o ensino profissionalizante tem como propósito fornecer conhecimentos específicos e habilidades práticas aplicáveis ao mundo do trabalho. Portanto, a educação técnica é considerada um mecanismo de transição para a empregabilidade. Assim, para um país como o Brasil, o ensino profissionalizante deveria funcionar como um importante indutor de inserção de um indivíduo no mercado de trabalho e de ganhos financeiros para ela. Ou ele, e econômicos, ganhos financeiros e econômicos para ela ou para ele, para a sociedade como um todo. Lógico, se essa pessoa se insere no mercado de trabalho, está realmente, efetivamente contribuindo para a sociedade, tem ganhos financeiros, tem ganhos econômicos, a sociedade ganha com quem realmente está envolvido com a educação. É óbvio que existem externalidades positivas, fruto da educação. A educação produz muita externalidade positiva. Então, esse é um trabalho que tem muita relevância, principalmente pelo acesso de ensinos técnicos e tecnológicos, sobretudo técnico, às vezes um ano e meio, de um curso técnico nos institutos federais, a pessoa, às vezes, antes de terminar o curso técnico, já está empregada. Então, principalmente esses cursos, que bem voltados, os institutos, na verdade, fazem cursos bem voltados para o mercado de trabalho, bem direcionados. Destarte, o presente estudo identifica e analisa o impacto do ensino profissionalizante no nível técnico ofertado pelo campus Ceilândia, do Instituto Federal de Brasília, sobre a probabilidade de inserção no mundo do trabalho e sobre incrementos da renda dos egressos formados em 2016 e 2017. Esses egressos são formados em 2 cursos, Técnico em Equipamentos Biomédicos, TEB, e o Técnico em Segurança do Trabalho, TST. Os únicos cursos de nível médio técnico com alunos concluintes até a data da realização desta pesquisa.
Além dessa introdução, o artigo é composto por 4 seções. A primeira aborda estudos econômicos sobre os temas. Quais são esses temas? Interessantíssimo para o pessoal, né, que gosta de educação, estudo da educação, e teoria econômica, à luz da teoria econômica, teoria do capital humano, teoria da sinalização e nível de educação e renda dos indivíduos. Para uma melhor compreensão sobre a instituição pesquisada, a seção 2 apresenta uma breve história do objeto do estudo, o Instituto Federal de Brasília, no caso. Também nessa seção serão expostos dados sobre o campus, ou seja, o campus Ceilândia, daqui de Brasília, e os cursos, 2 cursos, que é o TEB e o TST, técnico, o curso técnico em equipamentos biomédicos e o de segurança do trabalho. Já na seção 3 são expostos os métodos e os procedimentos da pesquisa, que é baseada em dados primários obtidos por meio de um questionário aplicado a egressos. A análise desses dados é desenvolvida com base em regressões simples e um modelo de regressão múltipla Probit, tendo como a base a equação Minseriana. Na seção 4, são expostos as estatísticas descritivas e os resultados econométricos. Por último, é apresentada a conclusão do trabalho, evidenciando as principais contribuições, limitações e sugestões para pesquisas futuras. Antes de efetivamente encerrar, eu gostaria simplesmente de comentar que esses cursos, né, esses cursos do Instituto Federal, são cursos que realmente está bem ligado ao mercado de trabalho. Poucas pessoas têm ou teriam acesso, poucos ofertam esses cursos no mercado de trabalho até essa pesquisa. Poucas instituições, pouquíssimas mesmo. Então, uma coisa curiosa nesse trabalho é que quase todos os alunos que entraram, observem, eles se empregaram. Eles utilizaram, inclusive, para verificar isso, ou seja, após o aluno concluir o curso, se basearam na RAIS. A RAIS simplesmente, RAIS e CAGED, simplesmente os documentos das informações da relação anual das informações sociais, né? E o CAGED, no caso, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do primeiro semestre de 2017. Então, verificaram que o curso é ofertado semestralmente, tendo um total de 30 a 40 novas vagas a cada semestre. Ao final de 2017, havia aproximadamente 3 turmas concluídas. Dessas 3 turmas, no caso do curso de equipamentos, na área de equipamentos biomédicos, 27 alunos, tinham 27 alunos que formaram e 28 desligamentos. Nós percebemos no final das contas, né, que quando eles vão apresentando o número de abandonos, o número de pessoas realmente desistentes, e o total, quem realmente permaneceu no curso, a empregabilidade foi muito alta. Tanto para o curso de equipamentos biomédicos como de segurança do trabalho. Esse que é interessante. E, bom, é um curso um artigo que ele envolve economia, essa questão que envolve capital humano e a importância e relevância do Instituto Federal nesse contexto de formação das pessoas, formação de alunos nesse ambiente que estamos vivendo do mercado de trabalho brasileiro. Então, fica aí para vocês essa dica dessa leitura, de vocês adotarem, inclusive, nos trabalhos de vocês, ou em artigos na área de educação, na área de economia, na área de economia do trabalho. Está aí um belíssimo artigo para vocês realmente estudarem ou usarem nos seus trabalhos. Eu vou deixar o artigo no link da descrição, ok? E fiquem à vontade aí para poder comentar, comentem e se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever no meu canal, estou aí para poder ajudá-los com vários cursos de finanças e tudo. Inclusive, o Cícero está aí, nós trabalhamos juntos na Economia e Ação, acho que eu mencionei para vocês, trabalhamos aí na revista da Economia e Ação. Tá, pessoal? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, estamos aí para ajudá-los no que diz respeito à economia e esse contexto que estamos vivendo de aprendizado no meu canal, ok, pessoal? Tem vários cursos que eu tenho falado para vocês já aí, na área de gestão, de economia, gratuitos. Fiquem à vontade para usufruir deste conteúdo. Muito obrigado.